Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Joyce, eu sou autora do blog Dica pra Hoje e hoje eu vou mostrar para vocês a minha agenda em 2015. Bom, eu já falei para vocês a importância sobre organização, sobre como a gente deve organizar os nossos dias, as nossas tarefas, nossas responsabilidades. E eu já mostrei várias formas no blog de como a gente pode organizar. Então, já mostrei caderno de organização, onde você separa por temas, já mostrei aplicativo, já mostrei outros blogs que eu consulto, como por exemplo o blog Vida Organizada, que você pode entrar lá e ver dicas muito mais profundas e com muito mais opções do que as dicas que eu dou no blog, no Dica para Hoje. Mas eu já compartilhei com vocês algumas coisas que eu fiz e deu certo. Ultimamente eu tenho usado para organizar as minhas tarefas, eu tenho usado a agenda do celular. Nela eu coloco os meus compromissos diários, tanto aqueles do trabalho obrigatórios, separando o horário direitinho. Como eu sou professora, eu não trabalho todos os dias os mesmos horários. Tem dias que eu entro mais cedo, dias que eu entro mais tarde, tem dias que eu saio mais cedo, dias que eu saio mais tarde. Então, vai variando dependendo do dia da semana. Então é bem bacana porque ele sempre dá aquele avisinho 10 minutos antes, e como eu moro perto do meu trabalho também, esse tempo que ele me avisa é o tempo que eu preciso só para de repente terminar de arrumar aqui, organizar as coisas para sair, ou então o meu horário de almoço, quando eu almoço aqui em casa, é o tempo que eu preciso para poder escovar os meus dentes e sair de volta para o trabalho, e assim sucessivamente. Eu vi no blog Vida Organizada mesmo, da Thaís Godinho, o link eu posso até deixar para vocês aqui embaixo, onde ela mostra formas de você escolher a sua agenda para 2015. Tanto se você for escolher uma no papel, quanto se você for escolher aplicativo, ela dá várias opções, eu acho bem bacana. E aí, como eu gosto do papel, por mais que a agenda no celular estivesse dando certo, que eu gosto muito, é prático, onde eu tô com o celular, eu tô ali, posso ver o que eu tenho, eu gostei da dica que ela deu de agenda no papel para 2015, que é essa que eu comprei, que eu achei até que era um pouquinho difícil de encontrar, mas achei na FENAC aqui em São Paulo, logo no guichê ali pertinho, naquelas partes pertinho do caixa onde você vai pagar, tinha essa agenda em exposição e eu comprei. Deixa eu mostrar para vocês e explicar o porquê. Bom, essa agenda ela é diferente porque ela não é separada por dias, ela é separada por meses. Vou mostrar para vocês. Por exemplo, aqui é janeiro. Então eu tenho aqui todo o mês, tá vendo? Todos os dias do mês de janeiro. Então, algum compromisso que seja assim, que eu precise me lembrar, olhando, nossa, o que eu tenho em janeiro que eu não posso me esquecer de jeito nenhum? Dou uma olhada aqui, pá, já sei que tal dia eu tenho tal coisa. Mas também tenho do dia a dia. E aí, ela é diferente das agendas que a gente costuma usar, porque é por semana, tá vendo? Então, aqui, ó, do dia 29 de dezembro, que é segunda-feira, até o dia 3 de janeiro, que é sábado, fecha uma semana, tá vendo? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e domingo 7. Geralmente a gente não faz muita coisa no domingo mesmo, então não tem importância. E aí, por que é legal essa agenda semanal? Porque você tem uma noção da sua semana como um todo. O que acontece quando a gente escolhe aquela agenda normal de páginas diárias? Como a que eu estava usando até um pedaço desse ano eu cheguei a usar. Deixa eu mostrar a minha para vocês. Então, eu tinha chegado a mostrar até para vocês a minha, que é muito bonitinha, olha, a capa toda estilosinha, toda arrumadinha, as páginas bem decoradas e tal, e tem isso de ser diário, né? O que acontece? Que a Thaís Godinho fala no blog dela, e eu acabei passando por isso. Quando a página é assim diária, a gente vê aquele monte de linhas e a gente quer preencher tudo. Então a gente acaba usando a nossa agenda como se fosse um gênio. Como se a gente colocasse todos os nossos desejos e daqui a 3 segundos tudo fosse virar realidade. Então não é bem assim. A gente enche nossos dias de tarefas e tarefas e tarefas e às vezes a gente não dá conta. E às vezes também a gente não sabe priorizar. A gente pensa assim, hoje eu tenho que é, lavar louça, fazer a mão, é, limpar o quintal, tirar a roupa do varal. E a gente vai colocando essas coisas e tem coisas que a gente não precisa necessariamente marcar na agenda. São coisas que a gente sabe que tem que fazer e que num tempo livre a gente vai acabar fazendo.
Porque eu não sei se acontece com vocês, mas comigo acontece muito. Eu, por exemplo, coloco assim, lavar minha roupa hoje lá na minha agenda. Só que meu dia foi super cheio, eu não tive tempo de lavar minha roupa, porque vai tomar tempo, eu tenho que esperar bater, tenho que esperar um molho. Até todo esse processo e eu colocar a roupa no varal já foi o meu dia. E eu, por mais que eu ocupasse esse tempo com outras coisas, eu não teria o tempo de ir lá, tirar a roupa, esticar, colocar no varal tudo direitinho. Mas eu sei que eu preciso das minhas roupas lavadas e eu sei as roupas que estão lá. Então eu sei se eu vou precisar usar. Em algum momento, seja por necessidade ou seja realmente por um tempo na agenda, eu encontrei o horário melhor e eu vou lá fazer. Então não é algo que a gente necessariamente precise pôr na nossa agenda. A agenda ela tem que conter os nossos compromissos, sejam aqueles que a gente obrigatoriamente vai fazer naquele dia, como por exemplo, uma consulta médica, uma reunião com o seu cliente, uma entrevista de trabalho, uma entrevista na escola que o seu filho vai fazer a matrícula. Então, essas coisas que a gente realmente precisa marcar e que tem um horário certo, como também alguns compromissos variáveis. Então, se você vai à feira, você não precisa necessariamente pôr que você vai à feira a tal hora. Você vai à feira. Então, tem compromissos que a gente tem horário obrigatório e outros que são variáveis, que dependendo de um outro compromisso que apareça, por questão de prioridade, a gente pode trocar o compromisso do outro horário para um que fique mais vago. E assim, olhando semanalmente, eu dou uma olhada geral e se alguém me perguntar, Joyce, você tá livre na quinta-feira, pela parte da manhã para a gente fazer tal coisa? Eu olho, já chego aqui na quinta-feira e eu sei se eu tô livre ou não. Agora, quando a gente tem aquela agenda diária, a gente perde a noção, porque a gente tá lá de tal dia, tal dia, tal dia, tal dia, taraná. Eu acho que eu tenho livre, ou então, vou marcar mesmo assim e coloco como se fosse mais uma tarefa. Só que, por exemplo, esse compromisso era mais importante do que um outro que eu tinha colocado. Então eu perco essa noção de prioridades. E é bem bacana essa visão da semana. Eu sei como que eu tô, eu sei os horários que eu tô mais livre, que eu tô mais ocupada. Eu posso usar também, deixa eu ver se vai focar para vocês, aqui nos cantinhos, tem as horas. Então, se você for a pessoa que precisa colocar realmente no horário, você pode pôr. Como também você pode colocar tal compromisso entre parênteses de tal hora a tal hora, se ele tem um horário para acabar, ou enfim, uma média de um prazo que você precisa para poder organizar o restante do seu dia. Então é muito bacana ter essa agenda semanal. E eu gostei porque vai ser uma nova experiência. Eu já estava usando mais ou menos assim na minha agenda no celular, só que no celular eu estava vendo mais diariamente e mensalmente. Estava me tirando um pouco a visão da semana, que é algo que eu quero testar para melhorar mais a minha produtividade. Depois eu conto para vocês se eu gostei. Essa agenda tradicional eu usei e ela me incentivava porque ela é bonitinha. Então eu tinha prazer em escrever, eu tinha prazer em colocar as coisas, tanto que se vocês verem, ela tá bem usadinha. Só que a partir de um determinado tempo que eu percebi que eu estava usando mais para despejar atividades, eu vi que ela não estava mais me rendendo, não estava mais dando certo. Então eu larguei ela e comecei a usar o celular. Outra coisa que eu coloquei aqui na frente, que vai substituir o que seria esse nosso gênio, nosso pedido, né? Eu coloquei aqui dois bloquinhos de post-its, estão vendo? Esse verdinho e esse amarelinho. Então eu vou usar estes post-its para tarefas que eu tenho agendadas, que eu tenho para o dia. Por exemplo, eu sei que eu preciso fazer algumas coisas na minha semana. Então eu preciso limpar o meu quintal, eu preciso tirar as roupas do varal, eu preciso limpar meu quarto. Então são coisas que eu sei que eu tenho que fazer, mas que não necessariamente eu preciso estipular um dia ou um horário para isso. Então eu vou colocar aqui, vou colocar esse post-it na minha semana. Então, por exemplo, nessa semana, vou colocar em algum lugar aqui o post-it grudadinho. Assim, toda vez que eu abrir a minha folha na semana, eu vou olhar o post-it e ver. Hoje eu tenho horário livre, então eu vou poder ticar isso aqui. Pronto, já tirei a roupa do varal. Hoje eu tô com esse tempinho livre, então agora eu posso lavar o meu quintal. Hoje eu tô com um tempinho livre, então eu vou fazer a minha unha. E assim por diante. E
O outro, que eu coloquei de 2 cores, o verdinho e amarelo. Então, um eu vou usar para colocar essas tarefas que eu posso encaixar durante os meus horários livres na semana, e o outro eu vou colocar para coisas que eu preciso comprar. Então, por exemplo, eu vi que nessa semana acabou o leite, acabou produto de limpeza, acabou alguma coisa assim, então eu vou colocar ali. E aí eu vou deixar anexado. Quando for o dia que eu for no mercado, que eu for fazer compras, eu só vou pegar essa folhinha do post-it, porque eu não preciso ir lá no mercado e procurar a folha com todos os itens. Mas como eu uso muito minha agenda e como ela sempre fica comigo, eu acho que é bacana. Eu vou fazer esse teste do post-it das coisas que eu preciso comprar. Mas eu uso muito o meu celular. Eu uso bastante. Eu acho que o celular é mais prático na questão disso, né, de itens. Embora algumas vezes eu faça minhas compras online, que eu já deixei para vocês no post. As minhas compras do mês eu costumo fazer pelo mercado, porque para mim é muito mais prático, porque eu sou sozinha, então eu não tenho condições de ficar indo para o mercado, trazer todas aquelas sacolas pesadas, ou às vezes pagar táxi para isso. Então, mesmo com o táxi, às vezes acaba valendo mais a pena eu comprar online, porque eles vêm, trazem tudo direitinho, congelados, produtos de limpeza, é, grãos, carnes, tudo eles vêm separadinho. Então, para mim, é uma mão na roda. Eu só coloco na minha geladeira, guardo na minha despensa e tá tudo certo. Bom, então essa é a minha agenda que vocês queriam tanto saber, a minha agenda de 2015. Espero que vocês tenham a de vocês. Não importa qual agenda que vocês usem, se vocês não gostarem dessa ideia, não tem problema. O importante é que você tente alguma coisa nova. Se não deu certo um tipo de agenda, usa outro. Se você gosta de tecnologia, usa um aplicativo. Se você não gostou desse aplicativo, use a agenda do Google, use a agenda do seu celular, use o bloquinho de notas, use o que dá certo para você. Não existe um método certo. Isso pode ter dado certo para mim, mas talvez não dê para você. Nós somos diferentes, temos características diferentes, personalidades diferentes, nossa rotina é diferente. Às vezes, para você andar com uma agenda, seja muito incômodo, principalmente para homens que andam quase sem nada na mão, né? Mas às vezes pode dar certo para você que gosta, que você mulher que tem a bolsa, vai pôr sua agenda na bolsa. Então, você pode pesar todas essas coisas e ver o que é melhor para você, mas que nada sirva de desculpa para você não se organizar. Eu espero que seja pelo menos esse gatilho, esse empurrãozinho para você buscar o que se encaixa melhor para você e saiba que organização faz parte do sucesso. Não estou dizendo que você tem que ser aquela pessoa metódica, toda assim certinha, perfeitinha, não. Mas você tem que ter um mínimo de organização para você saber o que vai acontecer no seu dia, o que vai acontecer na sua semana, para que se aparecer algum imprevisto, para que se aparecer algum convite inesperado, você olhe e saiba o que você pode aceitar, o que você não pode aceitar. Assim você não fica sobrecarregado, você não fica estressado porque assumiu responsabilidade demais simplesmente porque você não sabia o que você tinha disponível no seu tempo. Então aceitou por gentileza, por educação, não teve coragem de dizer não, e aí acabou a sua semana ou acabou o seu dia simplesmente. Bom, gente, o vídeo tinha acabado, a câmera parou de gravar do nada, então só para encerrar aqui, espero que vocês tenham gostado da dica da agenda. Contem aqui para mim se você já sabe o que você vai usar no ano que vem para se organizar. E se você gostou dessa dica também, curte aqui o vídeo para me ajudar na divulgação. Uma coisa muito importante também é que se vocês compartilharem os vídeos, outras pessoas vão ter acesso a essas dicas e aí a gente vai poder ajudar muito mais gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e tchau!